Boa tarde, professor Gustavo. Boa tarde, Walter. Você me escuta? Muito bem. Beleza, então, deixa eu ligar minha câmera aqui. Tô entrando de. Tudo bom com você? Beleza, meu amigo? Tá falando de Tudo. onde? Falando do interior de São Paulo, Beleza. Limeira. E você? Do interior do mundo, Porto Velho, Rondônia. Estamos longe. Você que vai ser o O assessor, é assessor. isso? Como que... Isso. Beleza, então. Eu vi ali pelo documento que eles enviaram no e-mail falando sobre a sessão, né? Certo. E daí eu não sei o que você acha melhor da gente deixarmos os autores com uns 15 minutos para falar e abrimos já para as perguntas, ou se Uhum. todos apresentam, depois nós fazemos as perguntas. O que você acha que seria melhor? Ó, a vantagem de trabalhar cada artigo, né? Uhum, É porque o envolvimento da discussão fica mais contextualizada naquilo que foi trazido recente, né? sim, é, No final, quando a gente traz para uma roda, tudo fica muito solto, né? uhum, É melhor para nós a gestão aqui, porque a gente cumpre a missão de todo mundo apresentar, ou seja, 15 minutos, meia hora, uma hora, né? Aí a uhum, gente fica com a folga de meia hora depois para a gente se gerenciar ali. sim. Ou então a gente administra isso, né? 15 minutos, aí dá o Eu acho tempo que para cada um. eu tive no seminário do Ecoinovar, que é meio parecido com o do SEMEAD. Sim. E fizemos dessa forma. O autor falava os 15 minutos, né? Uhum. Corretamente, e depois nós abrimos para perguntas. Daí nós temos que ter esse controle, né? Esse controle maior aí com referente aos minutos, né? Mas É, eu acho que se fizermos ao final, eu concordo com você, acho que perde um pouco, né, do conteúdo, da forma, até vai ver, tem autores que vão falar um pouco menos, porque talvez o trabalho não seja tão interessante para a banca, tal. Acho que a gente poderia fazer dessa forma, sim, desde que nós controlássemos o tempo legal, assim. é, Pode ser? pode. Aí para ter assim, porque sempre tem um delay, né? Uma perda. Uhum. 15 minutos de apresentação, 5 de considerações, né? Perfeito, então. Perfeito? Perfeito. E, e o senhor vai querer que a gente crave mesmo os 15 minutos, de acordo com a Acho que, apresentação. Chegou, a gente acho que acabou. você pode falar quando faltar 3 minutinhos, colocar Isso, no chat, beleza. e daí nós avisamos os autores sobre isso. Você é doutorando, faz doutorado? Como que é o... Eu sou mestrando, professor, aqui do Profiap, Ah, legal. mestrado em administração pública. Sou da, Aham, sou da área de comunicação, trabalho como aham. programador visual aqui da assessoria de comunicação já há alguns anos. Ah, que bacana, cara, que legal. E como Nessa que tá o luta, né? mestrado? Pô, Tá tá top, gostando? muito bom, Legal, muito que bom. bom, cara. Produtivo e forçando a reinventar, né? Sim, tem bastante, muita coisa. Você faz em qual área na DM pública? Se eu falar minha linha de pesquisa aqui, Linha de pesquisa. eu tô escrevendo a respeito do papel da comunicação institucional Uhum. como ferramenta de gestão. Ah, Basicamente é isso. Eu cheguei na Universidade Federal e eu sou design gráfico desde os 14 anos que eu comecei a trabalhar com isso. E o uhum. manual de identidade visual não existia, a marca da universidade estava perdida. E aí eu estou Entendi. fazendo toda uma construção da valorização da identidade visual, da comunicação estratégica, como ferramenta de gestão, né, da Bacana, cara. universidade. Aí convido o Legal. senhor amanhã, às 8 a Ah, assistir a apresentação do meu caso de ensino lá. legal. Amanhã eu vou coordenar uma mesa também. Não sei se é a mesma que você vai estar participando. Isso é um problema Fechou. que tem no SEMEAD. Nós não sabemos o nome dos autores que vão É, apresentar, né? É esquisito isso. Pelo menos no e-mail que veio da agenda, não tem o nome dos autores.
Isso tem que dar uma melhorada. Se botar na busca lá Mas, pelo nome, a gente é, acha. beleza. Então tá, vamos aguardar então, pessoal. Daí essas instruções nós damos aí no começo e Sim, tenho senhor. certeza que vai ser uma ótima mesa aí. Vamos lá. Deixar o cronômetro a postos aqui. Beleza. Tem já a Rafaela Rangel e Fernanda. Fernanda, eu vi que ele deu uma ligada na câmera, depois ela deu uma saída. Boa tarde. Olá, Oi, boa tarde. Olá, Fernanda, boa tarde. tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Você vai apresentar algum trabalho, Fernanda? Sim, Tá, qual que é o seu trabalho, por é favor? o de satisfação com serviços públicos digitais. Ah, tá bom. Perfeito, então. Já tem definida a ordem da apresentação? Então, esse é um... O primeiro trabalho é o Citizen Satisfaction with your Public Service. Eu não sei Que- se o autor está aí. Sou eu. Ah, então beleza, então. A senhora Daí vai, você é a a primeira a senhora, apresentar e depois Tá, vai a descentralização da gestão financeira nas escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais. Não sei se o autor está aí também. E descolonização e emancipação da administração pública. E o último trabalho é consulta pública como ferramenta para a promoção da participação social. Elisa. Então já temos a primeira. O meu é descolonização. Boa tarde. Boa tarde. Beleza, Rafael. Então você já está escrita aí, beleza. Vou só pedir para aguardar, para a gente começar 4h30 certinho. Nós estávamos conversando aqui, deixar uns 15 minutos para a apresentação do trabalho e 5 minutos para a arguição, né, para as perguntas, para possíveis dúvidas que surgirem, sugestões de trabalho. E depois tocamos dessa forma até o estabelecimento da horário, que é das 6 horas. Tudo bem, Fernanda, Rafaela? tudo Você quer certo. dizer? Então, tá bom. Por mim, uma tudo bem pergunta, também. uma pergunta, professor. A Fernanda vai Vale. apresentar em português ou em inglês? Ah, ela que Vou, sabe. vou apresentar em português. Acho que facilita a vida de todos também, né? Acredito que sim. Tá. Legal. E você é da onde, Fernanda? É do Sul? Sim, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Ah, Atualmente eu legal. faço doutorado, em gestão de organizações públicas, num curso de Legal. administração aqui no Ah, UFSM. caramba, hoje nós temos um seleto, né? Temos pessoas de Roraima, do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Rafaela, pelo jeito, é carioca. Ou é do Carioca de Fluminense, não Niterói, sei. mas sou do Rio de Janeiro. Perfeito, então. Temos um público seleto. Semeada é sempre assim, né? Semeada sempre junta público diversificado, ainda mais agora que é online, né? Tem essa força no online, a presença é bem legal mesmo. Então tá. Esperar então, meninas, até chegar mais pessoas aí. Espero que cheguem mais os outros aí. Nós começamos.
Tô vendo que mais pessoas entraram. Tiago e Agueda, sejam bem-vindos à nossa mesa aqui do SEMEAD. Acho que nós até podemos começar, né? Vamos começar com o trabalho da Fernanda e depois nós damos direcionamento aos demais trabalhos. Eu só vou conferir aqui, pessoal. O segundo trabalho da mesa é a descentralização da gestão financeira nas escolas da rede estadual. Alguém de vocês que está aí no chat, no chat, na nossa mesa, é desse grupo? Ou é desse trabalho? Tiago, Agueda? Bem, não respondeu. Vamos começar então. Vamos lá, Fernanda. Pode compartilhar sua tela com a gente. E só reforçando, teremos 15 minutos para as apresentações e depois 5 minutos para a arguição aí dos trabalhos. Beleza. Vou Vamos começar lá. então. Tá bom. Vou compartilhar a tela aqui. Tá, assim que estiver compartilhando, eu falo se tá tudo ok. Tá. Só me confirme se está aparecendo para Tá vocês. aparecendo. Está aparecendo. Pode começar, por favor. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu sou Fernanda, da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje eu vou apresentar um artigo que refere-se à satisfação com serviços públicos digitais, com foco em medidas e tendências de pesquisa. Bom, a satisfação, então, ela começou a ser vista como um indicador de desempenho do governo, né? Ou seja, os cidadãos satisfeitos indica que o governo está tendo um bom desempenho. Então, aqui eu vou começar apresentando brevemente a questão da introdução, né? Ressaltando que a sociedade ela vem cada vez mais exigindo em relação à qualidade e à eficiência dos serviços públicos. E essa cobrança, ela tem feito com que a administração pública repense suas práticas e busque novas formas de atuação. Então, nesse sentido, as percepções dos usuários, elas passaram a ter um papel essencial, porque são elas que ajudam a identificar falhas, a propor melhorias e orientar políticas mais próximas das reais necessidades da população. Então, o presente artigo, né, ele teve dois objetivos. O primeiro, então, foi mapear toda a produção científica sobre satisfação dos cidadãos com serviços públicos digitais. E o segundo objetivo foi, então, propor uma agenda de pesquisa que oriente o avanço, tanto teórico quanto prático, no campo da administração pública. Aqui, então, eu trago um desenho que nós fizemos no nosso estudo, que ele resume a pesquisa em si. Então, Fernanda, só um minutinho. Os sim, slides que você está apresentando não estão mudando. Você não quer colocar em tela cheia para a gente aqui? mas está em tela cheia aqui, deixa Ah, eu tá em ver. tela cheia. Então é isso que eu imaginei. Tira do tela cheia, por favor, então. Tá, Só para aí. para. Aí, beleza. Agora você pode apresentar para a Melhorou? gente. Melhorou, porque quando a gente tem dois monitores, quando coloca a tela cheia, às vezes dá conflito. Mas se você Tá, pode continuar, que tá, tá ótimo. tá, Obrigado. jóia, tá bem. Vou dar sequência, então. Então, quanto ao método, nós utilizamos uma revisão sistemática da literatura e análise bibliométrica. Esse estudo ele foi feito para atender um projeto da FAPERGS e ele iniciou em abril de 2025 e nós concluímos, a menos agora ali, faz uns 2 meses que nós concluímos. E o período, então, desse estudo, ele buscou artigos, né, journals internacionais, estudos renomados, num período de 1981 a janeiro de 2025. Então, as palavras-chave que nós utilizamos foi a questão da satisfação com o serviço público, satisfação dos cidadãos, satisfação dos usuários, a satisfação do serviço digital e a satisfação do e-service. Bom, a base de dados que nós optamos foi pela Scopus e pela Web of Science.
Então, dentro da Scopus, nós conseguimos 345 estudos que tratavam sobre esse tema, e na Web of Science deu 356. Então, desses 701 artigos, retirando os que ficam duplicados nas duas bases, que são 102, nós fechamos em 599 artigos. Claro que desses 599, nós tivemos que fazer mais um filtro, digamos assim. Dentro desse filtro, foi focado apenas aqueles estudos que tratassem de medidas, surveys, instrumentos, escalas, e aí chegamos num número de 277 estudos, de 310 estudos, desculpa. Desses 310, nós não tivemos acesso a 33 artigos. Então, a nossa amostra final foram analisados 277 artigos. Então, partiu para o Bibliometrics, dentro do RStudio, né? Que foi feita uma agenda de pesquisa. De que forma que nós fizemos essa agenda? Nós dividimos em duas etapas. Primeiro, fizemos uma análise descritiva das publicações. O que inclui essa análise descritiva? Foi levantada a questão da qualidade das publicações, a evolução das publicações, as fontes mais influentes, a produção por autores, e dentro da análise da estrutura conceitual, foi feito, então, a análise mais de frequência de palavras, os trend topics e a rede de concorrência. Bom, então, dando início, né, a nosso estudo ali, a primeira tabela que eu trago para apresentar é com relação aos periódicos de maior impacto, né? Então, aqui percebe-se que o journal com maior impacto foi o Public Administration Review. Ele é realmente o journal que teve mais publicações e com maior índice H, que chamam, né? Claro que todos esses outros aqui também são journals renomados e todos contribuem em muito para o tema estudado, né? Bom, passando então para a evolução das publicações, o que nós percebemos? Que até o ano de 2000, ali basicamente, havia uma escassez de publicações, né? Então, o estudo ele ganhou relevância mesmo nesse tema de satisfação a partir de 2005, por aí. E percebe-se nesse gráfico também que o Public Administration Review é o journal que mais se destaca em questão de crescimento, né? Ou que teve um maior crescimento. Bom, essa tabela, ela menciona os principais autores desses temas, desse tema. Então, o primeiro autor, o West, de 2014, ele fez um estudo que hoje ele tem 757 citações, que ele estudou o governo eletrônico e a transformação da prestação de serviços. Depois vem o Gert Bucaert, que ele teve 279 citações, com um estudo que ele fez uma comparação entre medidas de confiança do cidadão e satisfação do usuário como indicadores de uma boa governança. Depois veio o Oliver James, com 258 citações, que ele trata das expectativas do cidadão perante os serviços públicos, né? Quais são as expectativas do cidadão com a satisfação com os serviços públicos. E assim sucessivamente, né? Considerando a questão do tempo, eu não vou entrar em cada um, mas dentro dessa tabela, temos aqui os principais autores, com o número de citações, destacando também o Van, o Venkatesh, o Kim, o Kelly, o Wesiak. Então, todos esses autores, é difícil fazer um estudo sobre satisfação do serviço público e não mencionar algum deles, digamos assim. Bom, a produção dos autores ao longo do tempo, então, percebe-se que o autor, o Greg Van Riese, ele é o autor que está tendo uma maior constância em termos de produção, né? Aí depois o Walker também tem bastante constância, mas o que mais se destaca é o Van Riese. Também dá para observar aqui nesse quadro que teve autores com trajetórias mais recentes, como o Wang, como
o Dilke aqui, e autores com trajetórias que ficaram mais para o passado, mais antigas, que é a questão do Kelly. Ele publicou até um determinado período de tempo e depois não deu sequência. Bom, então entrando agora na questão da nuvem de palavras, esses termos, os termos mais frequentes, né, percebem que é performance, que é a questão do desempenho, questão do modelo e da satisfação do cidadão. Então, a ênfase ela recai sobre a percepção e expectativas dos cidadãos, com destaque para a participação e a coprodução de serviços. Ou seja, quando eu falo em coprodução de serviços, o governo não tem que ele entregar as coisas da maneira como ele entende que é o correto. E sim tem que ter uma participação, uma coprodução dos cidadãos. Eles são muito importantes nessa formulação de políticas e ações públicas, né? Uma vez que eles vão sugerir melhorias, então tem que ter essa conversa entre governo e cidadão. Então, o foco principal está, então, na governança e no envolvimento do cidadão. Essencialmente, então, esse estudo aponta para uma administração que prioriza a eficiência e a estrutura, um modelo, um conjunto, com ativa colaboração e contentamento da população na entrega da avaliação dos serviços. Com relação aos Trend Topics, a análise mostra que a evolução dos temas de pesquisa em satisfação com serviços públicos digitais ao longo dos anos, esses termos como performance, satisfação, gerenciamento, eles ganharam uma notável relevância a partir de 2016, com um crescimento acentuado até 2020. Então, essa tendência, ela indica uma ênfase crescente na mensuração do desempenho e na avaliação da satisfação como indicadores-chave da eficácia governamental. No que se trata da rede de concorrências, ela revela uma interconexão entre os principais temas estudados. Então, aqui a gente faz uma análise conforme os clusters, né? O cluster central, que é esse roxo, ele destaca, então, os principais estudos feitos nesse cluster, digamos assim. Ele destaca a questão da satisfação, as expectativas do governo, gerenciamento, indicando um eixo temático predominante voltado à avaliação do desempenho e à satisfação do cidadão. Já no grupo ali do cluster verde, são estudos mais sugerindo modelos teóricos e metodológicos. No cluster vermelho, estudos mais com relação à tecnologia e sistemas de informação, e no azul, mais aspectos comportamentais e políticos. Bom, então, a agenda de pesquisa apresentada nesse estudo, ela oferece 11 variáveis que são essenciais para avaliar a satisfação do cidadão com relação aos serviços públicos. Então, a gente percebe assim que há necessidade de ter melhores réguas para medir satisfação. Por todo esse estudo, não há um consenso ainda. Muitas vezes usam perguntas muito simples que não captam toda essa complexidade, né, do que é a satisfação. Então, com isso, nós chegamos nessas 11 variáveis que são essenciais nessa avaliação da satisfação dos cidadãos. Então, a primeira dela é a questão de melhorar as medidas de satisfação com serviços públicos. Então, a perspectiva tem que ser dos seus utilizadores, dos cidadãos, digamos assim. Ampliar o escopo na identificação da satisfação dos cidadãos. Assegurar que a utilização de uma medida seja ampla, seja com uma estrutura válida e confiável. Garantir a utilização de técnicas de análise mais robustas e válidas. Fernanda, você tem mais 3 minutos, tá? Tá bem, obrigada. Facilitar a avaliação pelos usuários dos serviços públicos por meio dos canais de comunicação. Avaliar as percepções dos usuários, cidadãos, ao longo do tempo. Otimizar as informações sobre a perspectiva do cidadão. Aumentar o conhecimento do contexto da prestação do serviço. Não adianta ter um meio digital para atender no governo que não seja amplo, não chegue em todas as camadas, não chegue em todas as regiões. Então, quando o governo elabora
pontos positivos, digamos assim, ele tem que atender desde o jovem que mora no centro até o idoso que mora na área rural. Tem que alinhar as políticas da gestão de gestores públicos com insights do feedback dos cidadãos, ampliar a compreensão das implicações contextuais e fortalecer esse entendimento das necessidades reais dos cidadãos. Então, entrando aqui nas considerações finais, o artigo ele apresenta uma análise dessa evolução da satisfação do cidadão com serviços públicos digitais, revelando uma transformação na administração pública, que se orienta para uma gestão mais próxima do cidadão, buscando maior eficiência e qualidade na prestação dos serviços. O estudo destaca que a identificação das necessidades cidadãs e a subsequente melhoria na entrega dos serviços são aspectos cruciais, fornecendo um panorama de tendências e lacunas de pesquisas para os gestores e acadêmicos. E a presente pesquisa também tem uma implicação prática significativa, pois ela enfatiza a coprodução e a participação social na formulação de políticas, permitindo que gestores públicos direcionem ações estratégicas com base na satisfação dos usuários, reforçando o bem comum como objetivo principal da governança. Trago aqui algumas referências e então deixo o meu e-mail e agradeço a atenção de todos. Caso precisem de alguma coisa, estou aí à disposição. Obrigada. Obrigado você, Fernanda. Excelente apresentação. Gostaria primeiro de perguntar para o público que está na sala se tem alguma pergunta referente ao trabalho da Fernanda. Não? Então tá. Fernanda, eu fiquei um pouco. eh, Teve algum artigo, algo de contexto brasileiro sendo utilizado na pesquisa que vocês observaram? E se não Não. teve, por que essa dificuldade, talvez? Seja na publicação dos nossos trabalhos É que ou. assim, ó, esse nosso projeto ele foi para atender uma exigência da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul para medir Uhum, a satisfação dos usuários com relação ao site da Secretaria do Estado, uhum, do Cefaz. E aí, então, por isso, nós, assim, ó, nós fomos atrás, começamos o estudo atrás de estudos brasileiros e tivemos uma certa dificuldade. uhum, E como a nossa ideia era propor, e inclusive no final do projeto nós vamos propor uma ferramenta, que é a Digiqual, que nós vamos propor para o governo do estado, nós gostaríamos, não, gostamos não, nós preferimos adotar estudos internacionais que têm escalas mais robustas, acho que com certeza contribuiu mais para o nosso desenvolvimento dessa ferramenta. legal, legal. Bacana pensar, né, em criar algo para nós, né, para nossa realidade também, né? Quando a gente Exato. observa muito o governo eletrônico, nós vemos muito exemplos de fora. Tem que trazer um pouco para nossa realidade, né, para a realidade brasileira, latino-americana. Mas está ótimo, muito bom trabalho, parabéns, né? Espero frutos aí do desenvolvimento dessa ferramenta, né? E é bacana. Alguém Obrigada. gostaria de perguntar algo ou podemos passar para o próximo Dá licença, trabalho? professor. Pode falar. Fernanda, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Deu a entender que realmente o trabalho tem um viés de ser de ter um objetivo prático mais na frente, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Você fez um mapeamento sistemático de 44 anos de literatura, né? Que é um corpus bem grande, né? Então, tem bastante informação para poder filtrar, peneirar, né? Talvez como contribuição, né, de autores teóricos críticos, né, que possam trazer um contraponto para seu estudo, talvez verificar em Bourdieu, Levy, né, algumas contribuições, né? Fica a minha indicação, minha sugestão, né, desses autores, acho que pode enriquecer ainda mais o seu trabalho, né? E aprofundar mais na questão empírica, né? Ouvir mais um Uhum. pouco a parte mesmo de pesquisa, de aplicabilidade, né? Talvez seja alguns fatores que possa
auxiliar. O que é que você busca assim como produto, né? Um PTT, um aplicativo, vocês gerarem um aplicativo, de que forma vocês darem acessibilidade a essa pesquisa, né? Esse resultado? A intenção desse trabalho foi com relação a tornar os serviços digitais online, de uma forma mais, que eu digo, assim, que chegue a todos. Ah, Hoje, a Constituição, desde a Constituição Federal até os últimos decretos que tiveram, o governo do estado do Rio Grande do Sul tem que passar por uma modernização. Então, além do aspecto da questão da obrigação legal, tem a questão da modernização, então o governo ele precisa atender esses critérios, né? E com base a isso, tem uma série de questões que tem que ter como foco para facilitar que esses serviços estejam a livre acesso de toda a população. Tem a questão da acessibilidade, tem a questão da usabilidade, o contexto regional é muito importante, porque não adianta a gente desenvolver um serviço que atinja apenas uma pequena parte, né? Ou seja, o serviço público digital ele tem que vir para agregar, para melhorar e não para ser mais uma fonte de desigualdade, né? Então, nós procuramos em todo esse estudo prever todo um aspecto que facilite toda essa quando serviços digitais online oferecidos que facilite a vida do cidadão. Isso foi uma exigência do governo do estado para nós, para que eles consigam ter uma maior abrangência desses serviços. Ana, parabéns novamente, Fernanda. Vamos para o segundo trabalho, que é a descentralização da gestão financeira nas escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais, discursos e realidades do cotidiano escolar. Cadê o autor ou autora ou autores desse trabalho? Boa Peço que tarde. boa tarde, Daniela. Boa Pode tarde, tudo parar, bem? tudo bem. Enquanto a Fernanda tira o compartilhamento da tela, a Daniela pode já colocar o seu trabalho aí, por favor. E opa, já está aparecendo. Maravilha, Daniela. Muda para mim o slide só para a Certo? gente ver se só para ver se ele está mexendo aqui na tela para gente. Ah, beleza, tá sim. Mexeu? Obrigado. Mexeu. Vamos lá, então. Você tem 15 O minutos para problema do Zoom. apresentar. O Zoom sempre tá, né, sempre assim. Tem 15 minutinhos para apresentar, depois mais 5 para a gente fazer a edição. Uma boa apresentação para você, Daniela. Ah, joia. Boa tarde, pessoal. Obrigada. É que o Zoom ele gosta mais do PDF em vez do PowerPoint. Quem for projetar aí da próxima vez, se preferir o PDF, ele passa mais fácil. Ou então tem que projetar o PowerPoint já em formato de apresentação. Então, boa tarde, gente. De novo, vou apresentar o trabalho da descentralização da gestão financeira nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, discursos e realidade do cotidiano escolar. É do meu aluno. Ele trouxe a apresentação, né, elaborada por ele. Ele só não pôde estar aqui porque ele está em horário de trabalho e fez com muita dedicação o mestrado dele, e é uma pessoa que está a fundo estudando a gestão financeira escolar. Então, é uma pena ele não estar aqui, mas o artigo foi indicado para uma revista amanhã, ele vai conseguir estar presente na discussão. Aqui, ele discute no trabalho a descentralização de recurso como uma forma de melhorar a participação das comunidades escolares, como pilares para a autonomia financeira. Ele entende no estudo que a participação das comunidades escolares pode ser um fator de emancipação e promoção de mudanças nas escolas. E eu não sei se todo mundo conhece aqui como funciona o dinheiro dentro de uma escola pública. Ele é gerido pelas caixas escolares, que são associações privadas, mas constituídas pelas comunidades escolares e são vinculadas às unidades escolares da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Então, você precisa de comprar material escolar, material de limpeza, enfim, todos os gastos para a gestão de uma escola pública. Esse dinheiro ele é pensado coletivamente pela Caixa Escolar. Então, ela é estudada nesse ponto como um quesito de participação social com forte mudança a partir dos últimos anos da mudança da legislação para uma participação mais democrática.
Então, o estudo ele teve por objetivo analisar a construção dos discursos nas representações sociais associadas ao controle social da gestão das caixas escolares, vinculadas às escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais. E como contexto, assim, no referencial teórico, o Dirceu trabalhou a gestão escolar contemporânea no Brasil desde lá em 1930, quando a relação nos estudos clássicos, né, tinha uma maior geração voltada para os princípios da administração geral, da administração escolar. Depois, a partir de 1980, a administração geral começou a englobar uma administração um pouco mais participativa. A questão da gestão escolar entrou, né, dentro da administração científica, e aí a gente tem uma maior profissionalização dessa gestão. E a partir de 1990 teve um enfoque mais sociológico, concentração nos estudos que voltavam mais para a gestão democrática, que é o foco do estudo do Dirceu. Na metodologia, foi utilizado o estudo de caso múltiplo em 5 caixas escolares, desculpa o erro de digitação do aluno e da revisão da professora, vinculados nas escolas da rede estadual de ensino. A coleta de dados foi em 3 etapas. Primeiro, ele levantou um arcabouço legal do que regia a norma de rede das caixas escolares, do uso desse dinheiro, da descentralização de recursos. Em segundo momento, ele fez entrevistas em profundidade com atores sociais das caixas escolares, que envolvem esses gestores, que são os diretores de escola, mais pessoas da comunidade que também participam, e observações não participantes no cotidiano das caixas escolares, porque ele visitou várias escolas de cidades diferentes do interior, grande BH, tá? Grande região metropolitana. E a análise de dados seguiu a ACD de Fairclough, buscando tentar analisar a questão contextual, que está além daquele discurso que foi trabalhado nos principais elementos do estudo lexicográfico. Bom, nessa discussão, o Dirceu trouxe que a regulamentação, o discurso do Estado, ele é muito forte, né, frente à visão neoliberal nas caixas escolares, buscando respeito aos interesses estatais, um controle mais direto em relação aos recursos descentralizados, entre aspas, porque há um controle muito direto desses recursos. Há uma redução de custo com o pessoal e que trabalham na aquisição, na logística, no custeio e manutenção das escolas, e isso acaba afetando na qualidade escolar. E também evita-se a burocracia inerente às aquisições e contratações realizadas pela administração pública, muitas vezes resolvendo com contratos que não são muito bem articulados. Depois a gente vai pesquisar o que está sendo feito ali na caixa escolar, ninguém sabe muito bem como aquilo está se dando, né? Além disso, o outro lado do discurso, né, a gente vê os discursos dos servidores públicos voluntários das caixas, voluntário, entre aspas, por quê? Porque o diretor é obrigado, ou a diretora é obrigada a ser gestora dessa caixa escolar, dessa verba, né? Então não é voluntário, mas na lei está escrito voluntário. Há um certo medo demonstrado em relação à responsabilização social em relação à caixa escolar. Então, assim, quem assume uma gestão, gente? Normalmente são professores que tiveram uma carreira voltada para a questão pedagógica, acadêmica, e que de repente se veem diretores e de repente se veem aptos, entre aspas, a assumir a questão da gestão financeira inteira de uma escola. Então, gera um medo muito grande. A desqualificação é inerente ao processo, eles não têm nenhum tipo de preparo técnico para gerir uma escola e gerir toda aquela verba, e precariza, né, a condição de trabalho, porque é incapaz de atender plenamente às exigências da regulamentação e tem incompatibilidade entre as atividades da gestão da caixa escolar. Tá? Algumas falas nesse sentido de diretoria escolar. Eu acho que eu pequei muito nesse sentido, ter me desligado das questões que são importantes para a escola e para a função de caixa escolar, por causa da responsabilidade da caixa escolar. A caixa escolar é seu CPF, ou seja, o CPF do diretor que está vinculado, tá?
te imputa, né, criminalmente, civilmente. Então, mostra aqui a responsabilização que é dada a esse professor que tem uma trajetória na vida acadêmica e que depois assume o seu próprio CPF na gestão de um dinheiro que para toda a comunidade, tá? Eu tenho que defender os direitos do Estado, né? Vamos dizer, eu sou funcionário do Estado, tenho que cumprir as normas do Estado. Então, mais uma vez, essa questão da imposição do discurso do Estado frente à ação dos sujeitos, né? E com isso, o trabalho evidencia que o processo de descentralização dessa gestão financeira nas caixas escolares está fundamentado numa lógica neoliberal, está dissonante com os princípios da democracia participativa e tem deficiência nessas relações de trabalho, conflito de tempo, porque o diretor está ali gerindo uma escola, briga na escola, coisa com o professor ainda tem que preocupar com essa gestão financeira, e isso compromete a articulação entre a atividade administrativa, a financeira e a pedagógica, impactando negativamente a qualidade do ensino público oferecido, né? Aqui algumas referências e nós agradecemos à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, por meio do projeto Trilha de Educadores, que viabilizou o mestrado do Dirceu, e também agradecemos aqui a todos, estamos muito felizes em apresentar o trabalho, estamos aptos aqui para as perguntas. Obrigada. Muito bem. Gostei muito da apresentação, Daniela. Parabéns para o seu aluno, né, Dirceu. Walter, quer fazer um comentário antes? Se você Posso fazer, professor. manda bala, então. Parabéns, professora, porque o trabalho também é seu, né? E muito bom ver a senhora aqui também defendendo o seu aluno. Só um breve comentário. Eu observei que vocês fizeram entrevistas com os pais, né? Porém, na pesquisa, no artigo, não demonstrou assim nenhum gráfico, nem números, né, dessa coleta, né? Isso aí foi uma lacuna da pesquisa, é uma próxima etapa que pode ser feita, né? E quais os desafios, né, mais significativos para implementar essa descentralização financeira, né, nas escolas? Como garantir a autonomia que resulte numa maior participação democrática, né? Como é que a senhora pode explicar para a gente aí? Professor, obrigada pelas perguntas, muito pertinentes. Pela limitação do artigo, a gente acabou, né, trazer uma dissertação para um artigo é sempre complexo e não deu para explicar corretamente toda a inserção dos públicos, mas a participação nas caixas populares é obrigatório que seja com o envolvimento da comunidade, daí os pais dos alunos são envolvidos, alguns pais são convidados a participarem das reuniões da Caixa Escolar. Então, todo ano, a escola faz as reuniões para que se decida onde que aquele dinheiro vai ser investido. Infelizmente, né, a gente já não tem pais participativos em casa, já não tem pais participativos na nossa escola pública, ajudando na educação das suas crianças, né? Então, nesse momento, a escola, né, ela fica vulnerável, porque não há tempo desses pais participarem desse momento que é tão importante, que é a decisão que vai afetar, inclusive, os filhos, né? A questão da merenda escolar, a limpeza da escola e todo o dinheiro que é necessário para os eventos, para as atividades escolares. Então, dentro desse desafio, né, já respondendo a segunda pergunta também, é conquistar melhor esse espaço da educação na vida do cidadão brasileiro, e os pais foram incluídos no processo de pesquisa dos participantes de caixa escolar. Então, no artigo está precisando melhorar essa especificação, porque não ficou claro, mas como participantes desse componente, então entra a escola e entra a comunidade, quem representa a comunidade são os pais. E como a gente tem limitação de entrevista de menor, né, de idade, a gente preferiu falar com as famílias, até porque são os pais os representantes da comunidade escolar também. Bem, alguém mais quer fazer uma pergunta para a Daniela, para o trabalho dela? Não? Tudo bem. Eu vou fazer uma que eu fiquei encucado, né? Vocês falam no artigo, né, dos desafios, né, da descentralização, o conjunto, né, professor, sala de aula e professor sai da sala, né, e tem esse envolvimento.
com as atividades pedagógicas, depois ele tem que trabalhar com outras atividades referentes ao erário, né? Qual que se, não sei se, né, mas existe uma proposta para, digamos assim, melhorar essa política pública? Qual seria, assim, na visão de vocês? Até complementando a resposta ao professor Valdo, que ele também abordou um pouco isso, assim, primeiro seria essa participação das famílias, né? Então, se a educação no Brasil fosse de fato prioridade, por uma série de quesitos que nós não vamos entrar aqui, por dilemas sociais, acesso, os pais trabalham, escola para o pai hoje na educação pública, escola é creche, né? Escola é babá, porque ele está trabalhando, então ele precisa deixar o filho lá, senão ele não consegue trabalhar. E é também fonte de alimentação. Tá? Então, na carta escolar, um dos pontos mais importantes é a merenda escolar, porque muitos alunos só estão indo para a escola, e é triste dizer isso, porque há alimentação. Né? Se não tivesse alimentação fornecida lá, o aluno provavelmente não estaria estudando. Né? Então, esse é um grande desafio, a gente entender essa participação na caixa escolar como algo positivo na sociedade, como se fosse realmente eu quero mudar a educação dessa realidade local, dessa cidade, desse espaço, né, desse território. Esse seria um primeiro desafio para a gente colocar essa educação nesse lugar. A segunda questão é profissionalização das caixas, ou dando treinamento para os gestores das escolas, que são diretoras e diretores, para assumirem essa função, ou de alguma forma, se existe essa brecha na política pública, fazer uma parceria com empresas ou com gestores de fato financeiros, para que essa função financeira não fosse assumida por diretores de escola, que ele ficasse exclusivamente com o pedagógico, ou que ele até participasse, né, de uma reunião nessas decisões, mas do ponto de vista pedagógico e não responsável. Tá? Então, os professores se sentem pressionados por isso. Então, seria muito interessante que essa questão financeira fosse assumida por alguma mudança possível na legislação, que não fosse mais uma atribuição dos nossos diretores escolares que já sofrem tanto, né? Perfeito. Obrigado, Daniela. Vamos seguir agora, então, para as próximas apresentações. A próxima é do texto Descolonização e Emancipação na Administração Pública, Interfaces Teóricas e Práticas entre Fanon, Freire e Mimi, o caso da plataforma Colab. Vamos lá? Vocês conseguem ver? Professor, Conseguimos, só Rafael. dar um aviso Oi? aqui, só dar um aviso aqui para todos, que consta lá já no chat o link para vocês fazerem a avaliação da sessão, tá? Quando Ah, oportuno, perfeito. antes de sair, entrem lá. Obrigado, Walter. Então vamos lá, Rafaela, pode dar prosseguimento à Oi. sua Deixa eu só apresentação. passar. Vou passar aqui para ver se tá passando, só rapidinho. Tá Tá, tá, mudando? tá sim. Ah, tá. Fico Vamos. meio. Tá bom, então. Boa tarde a todos. O meu artigo é sobre a decolonização e emancipação na administração pública, com interfaces teóricas e práticas entre Fanon, Freire e Meme e a plataforma Colab. Eu me chamo Rafaela Rangel, eu sou doutoranda da Unigran Rio, aqui do Rio de Janeiro. Eu apresento a vocês o meu estudo, então. Esse artigo ele discute como as práticas de emancipação influenciam a gestão pública, trazendo inovação e participação por meio da tecnologia. A administração pública, em sociedades marcadas por legados coloniais, frequentemente reproduz estruturas de dominação, exclusão e alienação. No entanto, há caminhos críticos para transformá-la, inspirados por pensadores como Fanon, Freire e Meme, que trazem reflexões sobre opressão, resistência e reconstrução identitária. A transformação digital e as tecnologias são vistas aqui como aliadas estratégicas para ampliar a participação cidadã e fortalecer a governança. O objetivo desse estudo, a questão central, né, que motivou essa pesquisa foi entender como a plataforma Colab, uma iniciativa tecnológica, né, GovTech, materializa processos de decolonização e emancipação na administração pública brasileira, promovendo também uma participação cidadã e maior transparência. Meme destaca que o sistema colonial se sustenta em mitos que legitimam a dominação,
criando um dilema insolúvel para a colonizada, entre assimilação e resistência. Isso repercute na administração, que muitas vezes ignora saberes locais, reproduzindo exclusões. Já para Fanon, a decolonização é um processo necessariamente violento e radical, que rompe com hierarquias coloniais e permite a reconstrução identitária dos oprimidos. Ele associa essa violência revolucionária a um mecanismo fundamental para a emancipação. Paulo Freire amplia esse conceito de opressão ao campo educacional e social, enfatizando a importância da conscientização crítica para a libertação. Na administração, isso implica práticas participativas e diálogos que valorizam o protagonismo do cidadão. Aqui eu trouxe um resumo das convergências e divergências entre esses autores. Fanon, Meme e Freire convergem ao reconhecer a opressão como estruturante das relações sociais, mas divergem quanto às estratégias para superá-las. Fanon aponta para a ruptura violenta, Meme para uma resistência simbólica e Freire para a educação dialógica. A metodologia utilizada é uma abordagem qualitativa e interpretativa, com análise teórica comparativa dos três autores citados, mencionados agora. Além disso, foi escolhida a plataforma Colab como um estudo de caso, para conectar e trazer essa teoria de forma prática, contemporânea na administração pública brasileira. Essa metodologia permitiu articular a teoria e a prática na análise da inovação nessa administração pública. Aqui é o caso prático da plataforma Colab. A Colab ela é uma GovTech, que integra serviços digitais e participação cidadã, permitindo que os cidadãos façam denúncias, agendem serviços, participem de consultas públicas e acompanhem decisões municipais, promovendo maior engajamento e transparência. Ela está em diversos estados de janeiro e no site deles também divulga que tem no Brasil e em outro país, mas não informa qual país, não tem esse dado de forma transparente, né? Essa tecnologia ela promove um novo modelo de gestão pública colaborativa, aproximando o cidadão das decisões municipais. E essa plataforma ela começou a ser muito divulgada, principalmente depois da criação dela, né, na época da pandemia. Que, por exemplo, aqui em Niterói a gente agendava as consultas, as vacinas, né, para não ficar aquelas filas enormes, a gente agendava pela plataforma Colab. E agora a gente pode fazer denúncias, entrar em contato direto com a prefeitura, né? Tem em várias cidades aqui no Rio de Janeiro. A plataforma ela foi analisada pelos referenciais teóricos, identificando que ela desafia a compartimentalização colonial, conforme Fanon explica. Ela estimula o protagonismo autônomo dos cidadãos, rompendo com estruturas excludentes, conforme Meme, e aproxima-se também de uma pedagogia dialógica, valorizando o diálogo crítico entre o governo e a sociedade, conforme nos ensina Paulo Freire. Assim, a Colab ela se apresenta como um agente transformador, capaz de impulsionar a decolonização da burocracia e emancipação social, criando uma gestão pública mais justa e inclusiva. Como resultado de limitações, desafios, apesar dos avanços, a inclusão efetiva de grupos vulneráveis ainda é um desafio. Barreiras estruturais persistem e a integração da plataforma com processos internos também precisa ser aprimorada para garantir maior efetividade e justiça social. Como recomendação, né, com base em tudo que a gente viu até aqui, é recomendável o investimento na formação crítica dos gestores públicos para o uso inclusivo da Colab. Não adianta estar só a Colab. A gente precisa de gente formada que saiba mexer bem nisso, né, e de forma inclusiva, né, porque infelizmente a gente tem muito serviço que acaba sendo excludente de algumas prestações de serviços, né. Então, a expansão do acesso entre populações vulneráveis e integração das práticas participativas em políticas públicas para ampliar também a cidadania e a reconstrução identitária. Conclui-se, portanto, que as relações entre opressores e oprimidos presentes desde o colonialismo continuam moldando instituições contemporâneas. A decolonização da administração pública demanda transformações profundas, mas também culturais e subjetivas. A plataforma Colab, ela exemplifica um caminho promissor, combinando inovação, tecnologia com participação ativa para construir uma gestão mais democrática, transparente e emancipada. O estudo ele evidenciou que os processos de decolonização institucional, aliados à tecnologia e à participação social crítica, são fundamentais para uma administração pública mais democrática, transparente e emancipada, capaz de superar velhas estruturas coloniais.
Aqui as referências completas estão no artigo, né? Depois vai ser disponibilizado, mas aqui algumas que foram utilizadas para os slides, e eu finalizo só agradecendo a atenção de todos. Muito bem, Rafaela, obrigado pela excelente apresentação. Eu queria fazer um comentário sobre o Colab, e sobre o seu artigo. Eu acho que o trabalho ele poderia ter inserido maiores informações sobre a plataforma, porque parece que quando o leitor, né, toma o primeiro ponto no seu artigo, ele fica meio perdido. Ele não sabe o que é o Colab, ele digamos assim, que ele não está inserido naquilo. Então, talvez se você pudesse, né, num futuro trabalho, se você possivelmente, né, apresente ele para uma revista científica ou já está em mente com isso, de aprofundar um pouco essa discussão da plataforma, né? Porque ela é utilizada não só no Rio de Janeiro, no Recife é muito usada também, tem várias regiões do país que já se utilizam, e eu acho que o seu trabalho, assim como o da Fernanda, eles se conversam um pouco, porque o Colab parece ser uma plataforma bem avaliada como um serviço, né? Mesmo que não esteja ligado ao serviço, digamos assim, público da prefeitura em si, mas parece que ele tende a ser mais como um hub de acesso para os serviços. Então, isso é interessante do ponto de vista da avaliação também. Então, seria bacana, talvez, um trabalho futuro, fazer uma avaliação sobre essas plataformas que se inserem como hubs de serviços públicos, assim como o trabalho da Fernanda, acho que seria algo mais interessante, sobretudo na questão do Brasil, né, que se está se utilizando dessa plataforma como meio de apresentar os serviços, respectivos serviços públicos, né? E eu gostei muito, assim, achei que foi um trabalho bem bacana na questão mesmo dessa questão da que você refere sobre os autores, né, a questão da descolonização de fato, né, da presença cidadã, e tem várias outras discussões que a gente pode fazer também, né? Quem que tem acesso ao Colab, como que é a utilização do mesmo, será que todas as pessoas têm as mesmas perspectivas junto à plataforma? Então seria algo também para a gente se pensar né, num trabalho Sim. futuro aí, tá bom? Mas parabéns, muito Obrigada interessante pelas sua. sugestões, vou anotar para melhorar e para a publicação. Obrigado. Walter ou, né, as demais pessoas querem fazer algum comentário sobre o trabalho da Rafaela? Deixar os colegas aí, professor. Não, eu só queria ressaltar aqui o que o Gustavo trouxe, que essa questão de uso de plataforma, governo digital, a gente sempre valoriza e é importante que a gente tenha esse desenvolvimento. Mas fica essa pergunta, né, professor Gustavo, a ideia de quem tem acesso? Quem consegue ter esse letramento digital? Quem consegue ter, de fato, a operacionalização de um sistema para garantir uma participação social? Né? Então, é uma pergunta que a gente não vai conseguir responder, mas é um questionamento importante. Sim, verdade. Perfeito. Alguém mais quer comentar? Então, podemos passar então para o próximo trabalho. O próximo trabalho é o último também da nossa mesa, que é a consulta pública como ferramenta para a promoção da participação social no contexto brasileiro. Boa tarde a Natália? todos. Isso, eu sou a autora, a coautora do trabalho, a minha professora Janaína Simões está presente também na sala. Eu vou compartilhar só um momento e vou fazer o teste de passagem, porque está pelo PowerPoint, eu já vi que tem um probleminha na hora de fazer a transmissão, né? Tá bom, Natália. Vamos lá, então. Vocês podem me informar, por gentileza, se o slide está sendo trocado? Troca para a gente, por favor. Estou trocando. Não tá não, Natália. Acho que você tem que fazer o mesmo que a Fernanda fez, é reduzir ele, Isso. né? Deixar a tela menor. Agora você E tenta apresentar para a gente. selecionando, né? Isso, perfeito. Agora tá bom. Ok. Boa tarde a todos. Como eu havia informado, meu nome é Natália, de Vasconcelos Secopiari Santos. Sou estudante mestrando em administração na linha de Estado, Organizações e Sociedades da Universidade Federal Fluminense.
Os autores do trabalho são Natália de Vasconcelos, eu mesma, né? Silvia Gomes de Souza, Marcos Barros de Assunção Nunes, Felipe Bortoni e a nossa coautora Janaína Simões, que é a nossa professora, e esse trabalho ele foi oriundo, ele é produto de uma disciplina que nós tivemos no mestrado no ano passado, que foi a disciplina de gestão social. Então, entrando na parte da contextualização, eu venho falar sobre a consulta pública, desculpa, eu não falei do título, a consulta pública como ferramenta para a promoção da participação social no contexto brasileiro. Ela parte do princípio de que nós estamos enfrentando uma crise civilizatória e democrática, onde as instituições elas estavam passando por um desmonte. Então, os mecanismos de participação social eles entram nesse momento como uma estratégia de resistência, né, e também o fortalecimento da democracia. E eu escolhi a consulta pública por ele ser um instrumento que ele não exige, por exemplo, a presença física da pessoa para ela estar deliberando de alguma forma, ela não precisa estar comparecendo a um local para colocar as suas demandas frente ao governo, frente ao Estado, certo? E, com isso, o objetivo do nosso ensaio teórico é compreender as possibilidades e as limitações da consulta pública como sendo essa ferramenta da promoção e participação social no Brasil. O nosso trabalho ele utiliza 3 autores principais. A gente dá um enfoque maior no Habermas, né? Mas os autores que nós mais utilizamos nesse trabalho foi o Rawls, que adota uma concepção decisionista de deliberação, onde o consenso deriva de uma posição original, minimizando diferenças individuais, né? Não há é como se as diferenças individuais elas fossem minimizadas no momento em que há essa deliberação por parte da população, né? Então, diferença de classe, diferença socioeconômica, elas são deixadas de lado na visão desse autor. O Habermas ele concebe a deliberação como um processo intersubjetivo, baseado no consenso discursivo, e ele supera esse decisionismo trazido por Rawls, ao integrar diferentes perspectivas sociais e políticas, né? Então, quando ele traz essa superação do decisionismo, é essa questão de você enxergar além enxergar as diferenças socioeconômicas existentes entre os demandantes, né? Entre as pessoas que deliberam, pesando a condição socioeconômica, o grau de escolaridade, a classe a que essa pessoa pertence. Também trazemos o Cohen, que integra teoria e prática, e que afirma que a legitimidade democrática depende da conexão entre deliberação e os resultados institucionais. O Brasil ele foi um dos pioneiros, um dos países pioneiros da América Latina nesse processo de institucionalização da participação social, tendo como seu marco legal a Constituição Federal de 1988, né, onde nela foram criadas leis específicas e espaços institucionais onde pudessem haver essa participação social. Nós temos algumas experiências que foram trazidas no artigo, né, que é o Orçamento Participativo de Porto Alegre e os Conselhos de Políticas Públicas, que consolidaram essa guinada democrática, né, porque, como nós sabemos, a Constituição de 1988 ela é um grande marco para a gente, para o nosso país, né, que saiu de uma ditadura muito pesada, né? Então, esses mecanismos de participação social, eles marcam essa guinada mesmo histórica do nosso país. Como eu havia informado, a Constituição ela consolidou o princípio da participação popular, e em 2011 nós tivemos também a Lei de Acesso à Informação, que é muito importante de ser trazida nesse contexto, porque ela reforça a questão da transparência, né, para os cidadãos, que, como eu havia informado mais cedo, você, para conseguir fazer conseguir deliberar de forma efetiva, é necessário que nós tenhamos acesso às informações do que o governo está fazendo, de quais os trabalhos que o governo está desempenhando, qual o quantitativo que está sendo empregado, o orçamento o orçamento por trás, né, que está sendo implementado para as políticas públicas,
e também ela fomenta, né, a transparência, ela fomenta esse ambiente de deliberação aberta, né? E o agente, o cidadão, ele se torna um agente ativo na construção das políticas públicas. Temos também como um marco legal e estruturante da participação social a Política Nacional de Participação Social, que foi proposta pelo projeto de lei número 8.048 de 2014, no qual seu objetivo era institucionalizar, mecanismos de consulta e deliberação democrática. O seu foco é fortalecer a interlocução entre governo e sociedade civil, inspirada em participações em conferências nacionais, conselhos de políticas públicas, previa a ampliação e regulamentação dos espaços de participação, busca maior previsibilidade e estabilidade da participação social, e a sua aplicação é na formulação e monitoramento de políticas governamentais. Nós trouxemos também como exemplo, né, dos espaços de consulta pública, o portal Participa Mais Brasil, tá? Que é um instrumento de consulta pública, e também tem um outro o portal que não está aparecendo aqui. Acho que eu acabei apagando, gente, desculpa. Não, está aqui. Portal Participa Mais Brasil e o portal E-Cidadania do Senado também. E eu trouxe o conceito de consulta pública, porque até agora eu vim falando sobre participação, sobre o conceito de participação social, sobre deliberação, mas agora eu quero falar especificamente do conceito de consulta pública, que ele é um instrumento democrático que possibilita a participação da sociedade civil de forma não presencial, tá? Na captação e integração da opinião de cidadãos nas discussões de diversas demandas da sociedade. Ele possui um período pré-determinado para ocorrer, e quando a participação da sociedade é estimulada e desejada também. E após o encerramento dessa consulta pública, é necessária a divulgação de um relatório de análise das contribuições, que é publicado pelo órgão responsável por aquela consulta pública. Tem um exemplo que nós colocamos também no nosso ensaio sobre a ANEEL. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que abriu uma consulta pública só para poder ilustrar o que nós estamos conversando. Ela abriu uma consulta pública na plataforma Participa Mais Brasil, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a definição da minuta de termo aditivo ao contrato de concessão para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, que iria formalizar as prorrogações de concessões de distribuição de energia. Então, nós podemos verificar a importância que a consulta pública ela tem nos serviços que nos são fornecidos no nosso dia a dia. E o que é muito interessante de percebermos, e o que foi também o pontapé inicial para essa pesquisa, é que muitas pessoas não têm acesso, não têm conhecimento desses mecanismos de participação. E a consulta pública, ela fundamenta-se, como já foi dito, na teoria de democracia deliberativa do Habermas, de Jung Habermas, que vincula a legitimidade à deliberação pública racional. Aí alguns desafios que nós temos a implementação de forma efetiva mesmo de uma consulta pública. A acessibilidade limitada, como eu havia informado, a baixa divulgação e linguagem técnicas que dificultam a compreensão, e nós acabamos caindo na discussão que algumas colegas trouxeram a respeito da educação, porque nós não temos o letramento mesmo a respeito, não só o tecnológico, porque a consulta pública ela também é feita de forma online, né? Mas também
de assuntos pertinentes à população, mas que elas não conseguem optar, muitas vezes, por não ter um esclarecimento básico a respeito daquele assunto. E também um outro tópico que seria interessante é que esse tipo de assunto fosse abordado nas escolas, porque nós não temos esses assuntos, pelo menos pelo que eu me lembro no meu ensino médio. Eu já tinha, eu me formei pelo Pedro II e ele tem uma escola com uma característica de engajamento político, né? Mas assim, antes, por exemplo, de eu começar no ensino médio, pessoas também que conviveram comigo, nós não víamos conversas a respeito de participação social, engajamento político, é muito difícil. E já seria interessante ter essa ideia de que ele é responsável também pela condução da sua nação, pela condução das decisões que são tomadas e que vão definir a sua vida, né? Que vão trazer benefícios. Acho que tem um problema na conexão da Natália ou só É, comigo? eu não estou ouvindo aqui também, está cortando. Tá, vamos só esperar. Como a gente tem um tempinho, vamos aguardar um pouquinho, ver se ela consegue estabilizar, senão nós passamos para... Professor, Fale, Walter. 16h30 agora, né? Eu sou coautora, eu vou ver se ela está conseguindo conectar, tá? Senão eu Tá, sigo daqui mesmo. perfeito, Janaína. Quero pedir para o senhor dar continuidade aqui, que eu tenho uma Uhum. outra sala agora para assessorar também. O senhor me dá licença, me autoriza? Opa, obrigado, Walter. Fique tranquilo. Valeu. Desde já agradeço a oportunidade e parabéns a todos aí pelas apresentações, pelos trabalhos, tá? Obrigado, siga à frente aí com o seu mestrado aí. Gratidão. Tudo de bom, Até pessoal. mais. Posso continuar, gente? Pode, Natália, por favor. Obrigada. Temos também um outro desafio, que é o risco de captura por grupos de interesse, que, como nós vemos, a Natália, não está política... compartilhando a tela mais. Desculpa só interromper, só porque é para avisar que não está mais. A gente não vê a tela. Saiu, então. Só um Se momento, você gente. quiser Obrigada, compartilhar ou professora. falar, fique à vontade, Natália. Fique... Tudo bem. Tá aparecendo? Vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Aí, tá aparecendo sim. Não. Parei no risco de captura por grupos de interesse. As desigualdades socioeconômicas, elas estão interligadas com esse outro desafio, né? Porque como a nossa política é muito influenciada por grupos de poder, por atores com mais poder, nós temos o risco desse mecanismo ele ser tomado para atender aos interesses de uma pequena parcela da população, né? Então, ao invés dele servir como um instrumento de equidade social, de justiça social, se ele não for manuseado, se ele não for manejado de forma da forma correta, né, com o intuito para que ele veio servir, ele pode servir como mais um instrumento e aumentar também a desigualdade. Então, isso é uma discussão também que poderia ser mais aprofundada, né, para não acabar não trazendo um aspecto muito negativo dessa questão, mas na atual conjuntura que nós vivemos, com essa questão da influência desses atores com maior influência na política, eu acho que é um ponto importante a ser trazido. A assimetria de poder, a desigualdade na capacidade de influência nas decisões e o esvaziamento da participação, que, por exemplo, são contribuições da sociedade civil que podem ser pouco consideradas, gerando Parou de novo? É isso? Vou esperar mais uns minutinhos aí, senão nós... mesmo que ela não vá ser mostrado os prós, os contras por parte da população, e a população veja que
ela pode contribuir sim, que ela é capaz de contribuir e estimule ainda mais a busca pela participação, pela mobilização, pelo engajamento na participação social. Como as considerações finais, a gente vem falando sobre a efetividade da consulta pública, que ela depende da ampliação da participação cidadã, da transparência estatal e do fortalecimento da deliberação pública. Ela legitima o Estado e fortalece a democracia e o controle social. Que apesar dos avanços institucionais, ainda persistem limites de inclusão, retorno e representatividade, e que é necessário aperfeiçoar os mecanismos participativos a fim de que os resultados sejam incorporados nas decisões públicas. E, por fim, ela é um canal essencial de diálogo, promovendo governança legítima, transparente e democrática. Aqui eu tenho algumas referências que foram utilizadas no slide, e já estou aberta para as perguntas e agradeço pela atenção de todos. Muito bem, Natália, obrigado aí, obrigado especialmente De pelo nada. socorro que você fez para a sua amiga. Digital é assim, né, pessoal? A gente está sempre à mercê desses riscos. O importante é que deu continuidade. Natália, alguém quer fazer uma pergunta antes ou... Ela falou parabéns para você. Eu quero só tirar Obrigada. algo que ficou meio... que veio a mim, né, quando eu estava lendo o trabalho. Formas de também nós observarmos se a consulta pública, né, se aquilo que é colocado para o cidadão votar e colocar sua opinião, se aquilo que é colocado é seguido depois, posteriormente, na implementação da política pública, né? Porque a consulta pública é essencial, ela se transforma em algo real, e você colocou os desafios, os principais ali, o letramento, né, as condições sociais de acesso, tudo aquilo que... Acho que todos os trabalhos aqui eles se conversam muito com isso, né? A questão da desigualdade de acesso, da questão de várias outras nuances do poder público, sobretudo no Brasil. Participação social. Isso. Mas eu gostaria de saber se vocês têm ou viram algum trabalho que foque nesse tipo de avaliação. Olha, a implementação se deu com o auxílio da consulta pública e alguma ideia, alguma operacionalização cidadã foi seguida no trabalho, assim, na implementação. Você tem algo sobre isso? Eu gostaria de trazer um exemplo concreto para você. Aqui em Niterói costumam acontecer algumas consultas públicas, tá? Mas, assim, eu não tenho a mão, assim, para te trazer, informar, ó, essa consulta pública aqui gerou tal política pública. Eu poderia, acho que minha professora falar, de repente ela vai ter algum exemplo. Mas a gente tem muita consulta pública aqui em Niterói. Se permitir, eu posso enviar essa pesquisa. Tá ótimo. É que o seu áudio está cortando um pouco, mas deu para compreender, né? Janaína, pode falar, comenta com a gente. Vou trazer um exemplo, né, que está até corrente, assim, desculpa, eu só não consegui ligar a câmera, que a internet aqui também não está grandes coisas, está caindo toda hora. A gente está tendo agora, por exemplo, um mecanismo de consulta pública para as mudanças nos instrumentos de avaliação do MEC para avaliação dos cursos superiores, né, de bacharelado, licenciatura e tecnologias. Então, o novo instrumento, né, que possivelmente vai ser utilizado, ele vai considerar os resultados da consulta pública, que está aberto para a sociedade em geral, discentes, docentes, instituições poderem avaliar as propostas, encaminhar sugestões e, a partir daí, balizar a tomada de decisão sobre o escopo do instrumento, né? Claro que não a gente já está um pouco longe, né, dessa consulta pública ser determinante, mas eu acho que em algumas áreas o resultado dessas consultas já são significativos para pelo menos entrar no planejamento, no debate, na construção de políticas, de ferramentas e de instrumentos, né, utilizados pelas políticas. Eu acho que é um pequeno avanço, né? A gente está bem longe ainda, mas eu acho que para algumas áreas, e talvez na área da educação acho que sejam um dos melhores exemplos, já se tem caminhado um pouco mais, né? Mas ainda com uma baixa, penso eu,
procura ainda com uma dificuldade grande de se construir até, né, o processo de consulta, o tipo de texto, a linguagem, né, ainda não é uma linguagem, né, simples, né, não está numa linguagem simplificada, nem acessível, para que mais pessoas possam participar. Mas a gente já tem exemplos significativos, penso. Então, a Águeda aqui comenta também, né, a política nacional Aldir Blanc na cultura como fonte de consulta. Exatamente essa que era a questão, né? E é muito nichos que respondem, né? São as pessoas que são mais impactadas, né? Diferente, quando na implementação da política, né? Então tem isso também envolvido. Quer falar, Walter? Comentar? Sim, eu voltei porque eu confundi o horário, achei que ia iniciar agora. Mas Você que tá uma bom. hora antes, né? Você falou Não, é 4h39, meia hora eu de até olhei e delay. falei, a É, gente tá um pouco distante. isso. Mas, assim, uma pesquisa que traz alguma reflexão interessante, né, a respeito desse contexto da consulta pública, porque há uma questão política, né, que já é milenar, né, de que muitos vão com a decisão de poucos, né? Então, a consulta pública ela é muito boa, muito importante, porém ela se contrapõe ao fator de deliberação, de decisão, de implementação, vamos dizer, da política pública, propriamente dita, né? Então, eu vejo que pode esse trabalho ser mais aprofundado nesse sentido de trazer esse contraponto, né, da consulta e da deliberação, né, fatores de decisão, né? Acho que são pontos a serem contrapostos e discutidos, né? E porque, por exemplo, tem a sociedade civil organizada, a gente vê ONGs que se mobilizam, que participam muitas vezes e votam e dão opinião, e né, o pessoal hoje compartilha, ó, vote aqui e tal, participe dessa consulta para tal aprovação de tal PEC e tal. Mas também tem uma sociedade muito dispersa, né? Dispersa que não acompanha muitas vezes esse acesso, né? Esse acesso à informação, como foi falado também no artigo anterior, né? O acesso à informação. Então, pe- saber de vocês, né, que construíram aqui esse trabalho, né? Como é que vocês podem fazer também a análise desses pontos aqui que eu estou trazendo, né? Pode falar, Janaína. Agora a Natália também tem. Eu vou só fazer um comentário, né, a respeito desses pontos que vocês colocaram, e depois, se a Natália quiser complementar, né, fica à vontade aí. Eu acho que tem uma questão, né? A gente tinha, né, uma legislação para a promoção de uma política nacional de participação social que contemplava várias esferas e instâncias de participação, e uma delas era a consulta pública, né? Embora, né, isso foi engavetado, está lá no Senado ainda, né, numa gaveta bem guardada. Quando entra o governo atual, há alguma movimentação de retomar, mas isso não vai para frente, né? A gente não tirou da gaveta a política nacional de participação social por toda, né, os problemas, né, políticos que temos no contexto brasileiro nos dias de hoje. O que a gente tem hoje foi a criação das ASPADs, né, das assessorias de participação social em todos os ministérios, mas com uma abordagem de trazer, né, para a participação aqueles grupos que tradicionalmente não participavam, né, de todos o que as chamadas, né, entre aspas, minorias ou grupos, né, em maior vulnerabilidade, para principalmente o que se teve mais nos últimos anos para os processos de conferências públicas, né, para os fóruns dessa natureza. Só que o que acontece? As ASPADs, né, a gente pode enxergar essa atuação como super relevante, mas que estaria num patamar um pouco mais avançado dos processos. Porque se a gente não tem ainda consolidadas as instâncias atuais, né, já antigas, a gente vai incluir novos grupos ou grupos historicamente excluídos como? Em que instâncias? Né? Então, se o próprio mecanismo de conferência, que já tem algum tempo, a gente ainda tem dificuldades em instâncias como, né, as consultas, isso é muito mais complicado. Até porque a gente ainda não tem uma legitimidade institucional, né,
mais consolidada para isso, em função, por exemplo, a gente não conseguiu aprovar uma política nacional de participação social para, né, institucionalizar essas instâncias com maior robustez em todas as esferas, né, e isso ganhar vamos dizer assim, um escopo de política pública nacional, né? Então, acho que a gente avança por um lado, mas, de novo, aquelas histórias dos avanços e retrocessos. Então, acho que esse é um dos desafios. E a respeito do comentário do Walter, né, eu acho que o trabalho, né, é um ensaio, ainda está, né, no momento mais, né, ainda de ajustes. Eu acho que as contribuições daqui, realmente, a gente ainda pode incorporar várias dessas questões para talvez trazer um pouco mais né, de alguns elementos mais críticos do contexto brasileiro para enriquecer a discussão e provocar até, né, algumas outras discussões. Muito bem. Bom, obrigado. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre os trabalhos? Então, eu acho que nós podemos encerrar, né, a nossa mesa. Eu acho que foi muito produtiva, assim. Algo que nós não podemos deixar, né, a participação de 92% de mulheres, né? Então, mostra muito o engajamento de vocês, né? Uma coisa que sempre está muito acontecendo, né? Em todos os eventos que eu estou participando, seja como mediador, seja como autor de trabalho, sempre mulheres, sempre em grande maioria, né? O que é excelente. E foi muito bom, foi uma tarde muito proveitosa para nós aqui. E como o Walter disse, né, meninas, ali no final tem o nosso link de avaliação, onde vocês avaliam a mesa, né? E esse que vos fala aqui também é avaliado. Então, fiquem bem à vontade. Desejo a todos aí um excelente SEMEAD, né? Um excelente nível. A Janaína quer falar alguma coisa? Fala, Janaína. Acho que ela... Eu só queria perguntar se tem alguma lista Aham. de presença ou não, é só avaliação mesmo, né? Não, inclusive isso é algo que eu vou sugerir também pro pessoal que está fazendo o SEMEAD, é fazer uma lista de presença também, né? É que nós aqui tivemos sorte que todos os autores, né, ou coautores vieram participar, né? Então isso conta bastante, mas não tem, né? Isso a gente pode providenciar para os próximos encontros aí. Professor, E obrigado, né? Walter quer falar alguma coisa? Tá? só responder a pergunta da Janaína também, né? E pelo menos na capacitação que foi dada para a gente é que a gravação dessa sala ela já está contando como uma lista de presença, né? Não sei de que forma que eles vão processar esses dados, porque são muitos vídeos, mas foi o que passaram para nós, né? E grato mais uma vez aí pela oportunidade, parabéns aí para todos, né? Mais uma etapa vencida, né? É isso aí, mais um evento. Vamos finalizar então, meninas. Obrigado, Walter, né, pela ajuda aqui. Excelente tarde para vocês, o comecinho de noite. Amanhã tem mais SEMEAD, tem mais mesas. E é isso, menino. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tem hoje ainda, Gustavo. Tô saindo daqui e indo para a próxima. Então tá. Até Tem mais. mais. Tchau, tchau, Tchau. então.